Irmão, nós temos vivido tempos conturbados. Todo mundo, tempo de dificuldade, conturbação política, né? As nações, nosso país, a corrupção generalizada, tanta luta, tanta dificuldade, as famílias sendo afrontadas, as famílias apanhando de tudo quanto é jeito. E não é diferente para nós que vivemos numa comunidade cristã. Nós sofremos essas consequências do mal. Mas o maligno não pode nos tocar se nós estivermos em Cristo Jesus. A gente vive, a gente vê, a gente sente alguma coisa. Pessoas que estão ao nosso redor, amigos, familiares. São muitas adversidades. E as adversidades mais estranhas podem nos acometer de uma hora para outra. Você, quem sabe, está vivendo isso hoje. E você já está pensando e já chegou aqui achando que é o teu fim. E você começa a reputar e começa a pensar até como aqueles homens, aquele povo de Israel na época do profeta Malaquias, que eles diziam: era inútil a gente estar servindo a Deus. Nós obedecemos, nós vamos à igreja, nós vamos aos cultos, mas eu não estou vendo nada acontecer. É inútil eu estar servindo a Deus. Felizes são esses que não estão servindo a Deus, não temem ao Senhor, estão prosperando. Eles não obedecem à vontade, à palavra de Deus, mas parece que eles estão crescendo. Isso aos teus olhos carnais, aos olhos que não são da fé. A gente pensa. Mas o Senhor chega e diz: olha, entre aqueles, existiam uns que temiam ao Senhor e conversavam entre si sobre esse temor a Deus e obedecer a Deus. Como muitos hoje aqui também se encontram nessa situação. Você ouve muitas pessoas que já abandonaram ao Senhor, pessoas que não estão mais servindo a Deus, porque tiveram seus sonhos frustrados, tiveram decepções, e por isso eles dizem que é inútil. E você provavelmente conhece alguém com esse pensamento. Mas mesmo assim, naquela época, o profeta Malaquias diz, e o Senhor, através do profeta, diz: olha, tem uns aí que me temem, tem uns aí que me obedecem, e eles estão escritos diante de mim como um memorial. O seu nome está escrito diante de Deus como um memorial. E ele diz assim: olha, no dia que eu preparei, eu vou poupar vocês. No dia que eu preparei para julgar essa nação, para julgar esse mundo, para julgar esses homens, a iniquidade, eu vou poupar cada um de vocês, como um tesouro meu particular. Está lá no profeta Malaquias. E as adversidades que nós enfrentamos, irmãos, nos levam a pensar, e leva a mim e a você a ter uma percepção de que nada vai dar certo, de que nada vai acontecer. Porque é muita gente vivendo um deserto. E nem sempre quando nós estamos vivendo no deserto, nós estamos prontos e capacitados para rechaçar toda investida do inimigo, para combater o inimigo. Porque nós baixamos a guarda, nós ficamos independentes, vamos dizer assim, perdemos a dependência de Deus. E o deserto faz com que a gente pense assim, e aí nós não alcançamos o nosso objetivo. Mas eu quero dizer para você hoje, que à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, que eu e você possamos olhar para a vida que nós estamos levando, com muito mais propósito, com muito mais ousadia, com muito mais vontade de viver, com muito mais sonho para realizar, uma forma mais positiva. Porque à luz das Escrituras, Jesus está conosco e Ele vai nos levar nesse caminho em vitória. Não importa se você está vivendo um deserto. Deserto não é lugar de estabelecer moradia. Deserto é lugar de
passagem. Ninguém estabelece moradia no deserto. Mas deserto é condição, irmão, para que cada um de nós possa alcançar a terra prometida. Todo mundo vai ter o seu deserto. Porque o povo de Israel, para sair do Egito e para ir para a Palestina, que era a terra prometida, ele teve que passar pelo Sinai, pelo deserto do Sinai. E eu quero usar um personagem da Bíblia. Está em Gênesis 21, 14. Você pode abrir a sua Bíblia, Gênesis 21, 14. Gênesis 21, 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Bérseba. Andar errante, andar em direção de nada. Quem sabe você está aqui hoje andando em direção de nada, andando errante. E o personagem que eu quero trazer aqui à nossa memória, que pode muito nos ensinar, é Ismael. E nós sempre ouvimos falar muito mal de Ismael, das atitudes erradas de Ismael. Mas Ismael tem algo a nos ensinar. Ismael é um adolescente, pré-adolescente, bem novinho. Bem novinho. Foi colocado no deserto com a sua mãe. Ele nem entendia bem por quê. Alguém que tinha pai. Ele era filho de Abraão. Seu pai era rico. Tinham servos na casa. Ele tinha suas roupas. Ele comia do bom e do melhor. Ele participava das festas comemorativas que existiam. Só que de uma hora para outra, ele foi jogado no deserto com a sua mãe Agar. Vamos lembrar da história um pouquinho? Abraão tinha uma promessa de Deus, de que a sua descendência seria tremenda, que não se poderia contar. Mas o tempo vai passando e a ansiedade vai tomando conta. A dúvida vai se instalando. As pressões também da época se instalando. Então Sara, sua mulher, decide dar uma ajudazinha a Abraão. Diz, olha, tem a nossa serva Agar. Ela é nova, tem saúde. Ela pode te dar um filho, um herdeiro. Porque ele não cria antes nas promessas que Deus tinha. Que ele dizia, olha, como é que eu vou receber tudo isso? Eu só tenho Eliezer, o Damasceno, que era um servo dele, que para ser meu herdeiro. Mas aí o Senhor vai e ratifica a promessa para Abraão. E isso lhe foi imputado por justiça, porque ele creu na promessa de Deus. Você tem crido, você crê nas promessas que Deus te fez? Você crê que as promessas de Deus estão de pé para a sua vida? Você crê? Então, como Abraão, nós temos que crer, irmãos. Mesmo que as adversidades, as circunstâncias digam tudo ao contrário. Nós temos que crer nas promessas de Deus. E ela resolve dar uma ajudazinha. E aí nasce aquele menino, Ismael. E Sara ficou toda contentinha, né? Olha aí, viu? Que eu falei, foi bom. Barriguinha de Agar já está crescendo, você vai ter um herdeiro, né? As coisas vão acontecer. Mas ela viu que tinha já concebido de Abraão e começou a desprezar a sua senhora, que era Sara. E Sara começou a sofrer também consequências das atitudes que ela tomou. E logo depois Deus vem e cumpre a promessa real para Abraão, que era o filho da promessa, Isaque. E Isaque nasceu. E aí o menino Ismael começou já a implicar com Isaque. E isso acontece até hoje, né? Os descendentes de Ismael
com os descendentes de Isaac. E aí Sara ficou invocada, porque Isaac mexia, implicava com o menino. Ismael implicava com Isaac. E aí nós vamos para esse texto aqui, porque Sara exigiu que aquela mulher fosse embora, que aquele menino, ela queria que ele sumisse, né? Então eles foram jogados no deserto. E ela começou a andar errante com a sua mãe. Ela não tinha força para nada. Ela saiu depressiva, triste, jogada. Você pode ser uma pessoa assim hoje. Você está sem força para nada. Você foi jogada num deserto, você foi abandonada. Sabe que é de uma hora para outra, uma mulher ser abandonada. Podia dizer que era seu marido também. Ser abandonada, perder todo o conforto que tinha, ser jogada num deserto com um filho. Apenas com um punhado de pão e um pouco de água. Sem nada mais para a sua subsistência. Você pode estar assim hoje achando que está num deserto. Que nada vai acontecer. Se entregando. Porque o deserto tira a nossa percepção, irmão, de enxergar o que Deus tem para nós. O deserto nos fragiliza. O deserto nos empurra para baixo. O deserto faz com que você comece a ter miragem, né, de coisas que não existem. Isso a gente vê às vezes nos filmes. O deserto, ele tira muito a nossa capacidade de raciocinar, de agir como Deus quer que nós venhamos agir. E aí a gente erra, a gente esquece das promessas de Deus. Porque esta mulher Agar pegou seu filho, foi para o deserto. E ela não ia suportar ver o seu filho morrer. E ela viu que também ela iria morrer. Porque como sobreviver no deserto com um pouco de pão e um pouquinho de água? E ela deixou o menino num canto. E foi sentar em outro para chorar. Porque disse que não ia conseguir ver o seu filho morrer. E ela tinha recebido uma promessa da parte de Deus. Que o seu filho Ismael ia gerar príncipes. Que seu filho Ismael teria uma grande e numerosa descendência. E ela esqueceu da promessa. E isso faz com que nós venhamos às vezes esquecer das promessas de Deus para a nossa vida, irmão. Se você trazer a sua memória aí, que você está vivendo um momento difícil, eu creio que se você trazer a sua memória algo lá de trás, trouxer a sua memória algo lá de trás, você vai ver que tem uma promessa de Deus, que foi feita para a sua vida, e que você, devido às lutas, devido à dificuldade, seus olhos ficaram fechados, e você não está enxergando mais essa promessa. Você não crê mais nessa promessa. Esta mulher botou seu filho num canto para morrer, mas um menino, um garoto, que eu creio que ele pelo menos aprendeu a orar com seu pai. Ele ouviu falar das maravilhas de Deus. Ele captou ali e pôde ver assim, não, eu não vou morrer nesse deserto. Eu não sou filho legítimo, mas sou herdeiro. Você é herdeiro, irmão. Você é herdeira, irmão. O apóstolo Paulo diz que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E esse menino, ele se posicionou. E aí está o segredo para que eu e você possamos encarar as dificuldades. Porque quando a gente tem uma adversidade na vida, só existem duas opções. Duas opções. Dois posicionamentos. Ou você se entrega, ou você se deixa dominar, ou você se deixa fracassar, ou você não liga mais para nada, deixa a onda te levar, ou então você se posiciona como filho de Deus, se posiciona como um guerreiro, e você clama a Deus, e você busca a Deus. Você não está vendo nada, as palavras das pessoas ao seu redor são só de derrota, mas você se posicionou. E quando alguém se posiciona, Deus se levanta do seu trono.
Quando alguém se posiciona, Deus levanta do trono, irmão. E nós vemos o posicionamento desse menino. No versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Enquanto sua mãe apenas levantava a voz e chorava, e lamuriava, e murmurava, e reclamava, este menino orou a Deus. Este menino buscou a Deus. Ele não tinha nenhuma perspectiva mais de vida. Foi lançado num deserto para morrer. Mas ele creu no Deus que seu pai servia. E a palavra de Deus diz que o anjo de Deus bradou do céu a Agar. E lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz de quem? Do menino. Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Você pode se achar um menino espiritual, um novinho na fé, alguém que ainda não teve experiência nenhuma com Deus. E eu creio que Ismael ainda não tinha tido nenhuma experiência sobrenatural com Deus. Mas se você clamar ao Senhor, se você buscar a Deus em sinceridade, com verdade, a palavra de Deus diz que o coração quebrantado, o espírito contrito, o Senhor não despreza. Se você buscar a Deus, Ele vai bradar do céu a teu favor. Ele brada do céu a meu favor. E Ele nos alcança com a sua misericórdia, com a sua graça. Esse deserto que você está passando, que você está vivendo, não é para você morrer nele, não. Não é, irmão. Deserto nos leva a pensar em algumas coisas também. 3 coisas interessantes que o deserto faz com cada um de nós. Deserto também é lugar de humilhação. Deserto é lugar da gente achar o nosso lugar. Deserto é o lugar que eu e você possamos fazer uma introspecção e conhecer a nós mesmos e como é que está a nossa vida com Deus. Lugar no deserto, o deserto é lugar também de descer do salto. Tem muita gente que vai para o deserto porque precisa descer do salto. Tem muita gente que vai para o deserto porque tem que parar de confiar na sua intelectualidade, no seu estudo. Tem que parar de confiar no seu dinheiro. Tem que parar de confiar nas amizades que tem. Tem que parar de confiar nos políticos que são seu amigo e que podem abrir alguma porta para você. Deserto é lugar de humilhação. Deserto é lugar de se colocar na dependência de Deus. Aleluia. Moisés foi levado ao deserto. 40 anos. E lá em Deuteronômio 8,16, se você puder ler. Deuteronômio 8,16. Diz assim, olha. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Deserto é lugar, irmão, da gente ver que nós somos totalmente dependentes de Deus. Agora, quanto tempo você vai passar no deserto depende de você. Você que vai decidir isso. O povo de Israel, Moisés, a promessa de Deus para eles era ser uma passagem rapidinha pelo deserto. Rapidinha. Mas a falta de posicionamento, a murmuração, a reclamação, a falta de visão espiritual para com as coisas de Deus, fez com que eles permanecessem 40 anos no deserto. Então o tempo que você vai viver no deserto, o tempo que você está passando nesse deserto, depende muito de uma decisão sua. Depende do seu posicionamento.
Deserto é lugar de humilhação, da gente achar o nosso lugar. De parar de andar com o nariz em pé. Já viu como no deserto a pessoa fica, né? Toda humildezinha. Busca sempre conversar com um, conselho de outro. O deserto é uma escola de Deus tremenda para a vida do crente. Agora, deserto é lugar também de revelação de Deus, irmão. Quando a gente vai para o deserto, nós ficamos tão dependentes de Deus, a gente busca tanto, que Deus se revela a nós. Não da maneira como nós estamos, às vezes, acostumados, porque Ele sempre se revela aos seus filhos, mas é de uma maneira muito especial. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, era Saulo, e ele foi para caminho de Damasco. O nome dele ainda era Saulo. E no meio do caminho, no deserto, o Senhor, com grande voz, falou com Saulo. Saulo caiu, e aquela história, né, que Saulo ficou cego, as pessoas ouviram a voz, mas não via quem falava. Ele ficou ali desorientado, e ali foi a conversão de Saulo. Quem sabe você está aqui hoje, sempre confiou no seu tato, sempre confiou em você, nunca quis entregar a sua vida a Jesus. Mas aí você foi levado para o deserto. E entrou nesse deserto assim, às vezes até com sua própria vontade. Ou então Deus te conduziu a esse deserto, para que você pudesse ter uma revelação de Deus na sua vida. Para que as escamas dos seus olhos venham a cair. E você pare de ser apenas um frequentador de vez em quando da igreja. Você pare de ser alguém apenas que vem à igreja para cumprir um hábito social seu. E aí você vai ter os seus olhos abertos, e no deserto é lugar de revelação de Deus, Ele vai se revelar a você, Ele vai manifestar a glória dEle na sua vida. Deserto é lugar também de quê, irmão? De vitória. A gente tem muita vitória no deserto, amém? Você lembra lá em Mateus 4:1, diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser o quê? Tentado. No deserto, nós somos tentados de várias formas e diversas maneiras. Mas no momento que a gente entra no deserto, como Jesus foi impelido pelo Espírito Santo, a gente busca muito a Deus. A gente busca muito a Deus. E Satanás se apresentou para tentar. Transforma essas pedras em pães, né? Jesus está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás disse, olha, se joga daqui de cima, do pináculo do templo, dará ordem aos teus anjos, né? E Jesus respondeu, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás diz, olha, tudo isso te darei, glória, poder, reinos, autoridade, tudo isso eu dou para você. Ele era somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Vitória. E aí viu que não tinha jeito, e Satanás se afastou, e os anjos vieram e serviram a Jesus. Você está preparado para ser servido no deserto que você está? Para ser servido? Deus manda servir no deserto, irmão. Deus manda abençoar a nossa vida no deserto. E o deserto é uma escola para cada um de nós. Nós saímos mais fortes, nós saímos mais crentes, nós saímos mais abençoados. Nós saímos com uma experiência pessoal, não vivemos mais de experiência dos outros, mas vivemos a nossa própria experiência com o Senhor. Então existem algumas estratégias para que nós possamos vencer nesse deserto. Eu quero tirar isso de exemplo de Ismael, do que Ismael fez. Um garoto que tem muito a nos ensinar. Gênesis 21, 17.
Vou voltar lá para Gênesis 21, 17. Quando Deus, porém, ouviu a voz do menino, não fique numa inércia, faça alguma coisa. Aquele menino decidiu orar, aquele menino decidiu se posicionar. Em vez de você ficar se fazendo de vítima, porque muitas pessoas gostam de ficar fazendo de vítima, né? Tadinho de mim, ninguém me ajuda, ninguém me socorre. Ninguém me visita, ninguém ora por mim, ninguém pergunta como é que eu estou, né? Deixe de se fazer de vítima, porque muitas vezes isso é até permissão de Deus, para que ninguém chegue perto de você, para que você tenha uma experiência com Ele. Esse menino não ficou se fazendo de vítima, porque ele podia juntar uma voz de lamento e de choro à sua mãe, seriam 2 derrotados, 2 fracassados, 2 que iriam morrer, perecer no deserto. Mas ele se posicionou. Ele não ficou sentado esperando morrer como ficou a sua mãe. Ele se posicionou. Você crê que milagres, vitórias e manifestações do poder de Deus podem alcançar a sua vida? Você crê, se você fizer alguma coisa, se você orar, se você buscar, milagres, vitórias sobrenaturais de Deus vão nos alcançar, irmãos? Vão nos alcançar, nós cremos em nome de Jesus. E Ismael era um garoto que, logicamente, todo adolescente, pré-adolescente, toda criança, a sua mãe tem uma influência sobre ele. Existia uma autoridade sobre a vida dele. Ele podia ser influenciado por esta mãe. Só que ele decidiu não morrer. A sua mãe viu que eles estavam todos condenados à morte, mas ele decidiu não morrer. Ele decidiu buscar a Deus. E esse menino fez o céu se mover a favor dele. Esse menino. Quanto mais nós, irmãos, somos filhos da nova aliança. Se nós buscarmos a Deus, se nós clamarmos, se nós pedirmos, Deus move céu, terra e mar a nosso favor. Não vai haver demônio que vai impedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Só quem vai poder impedir é você mesmo. Não vai existir, irmão. Nós temos que clamar. E existem essas estratégias que nos ajudam a transformar o nosso fim, como foi cantado na música Pela Rosa, num novo começo, uma nova história, um novo início. Clame a Deus, porque Ele vai responder. Jeremias 29, 13 diz o quê? Clama. Tem gente que, vamos ler. 29, 13, buscar-me-eis, né? Buscar-me-eis. Alguém atrás pode levantar sua voz e ler bem alto. Jeremias 29, 13. Pode algum irmão ler aí, ó. Vamos me ajudar aqui no culto. Viu? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O grande problema hoje, irmãos, nessa correria insana que nós estamos levando, é que nós buscamos ajuda nos lugares errados. Nós buscamos ajuda nos lugares errados. A pessoa está passando por um problema familiar e vai pedir conselho a quem já teve 500 problemas familiares. Que às vezes nem serva de Deus é. Ou então vai para a internet, começa a querer arrumar amizades virtuais para completar aquele vazio que ele sente. E muitos aí são enganados, porque acham que eles vão estar ajudando e no final estão sendo roubados, vilipendiados, enganados. Você não pode buscar ajuda no lugar errado. Você tem que, em primeiro lugar, buscar ajuda em Deus. Em primeiro lugar, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor de todo o coração. E Ele vai abrir o teu horizonte. Ele vai mostrar para você qual a vontade dEle para a sua vida. Então nós temos, irmãos, que clamar a Deus, porque eu sei que Ele vai nos responder. Ismael clamou e Jesus e Deus respondeu.
Nós temos que fazer também, irmãos, quando nós estamos no deserto, tomando posição, fazer o que ninguém acredita que a gente possa fazer ou que a gente tenha condições de fazer. Ninguém acredita que você vai tomar certa posição. E aí você faz como Davi. 1 Samuel 17, quando ele chegou, olha, rei, não desfaleça o teu coração. Ninguém está crendo, ninguém está acreditando, ninguém está tomando coragem. Mas eu vou pelejar contra esse filisteu. Ninguém acreditava, mas ele se posicionou. Ninguém acredita que você pode vir a alcançar um patamar melhor e maior na sua vida, até secular. Quem sabe você não tive condições, eu estudei só até o ensino médio. Não tem mais condições, até as pessoas ao seu redor falam, vai estudar mais para quê, rapaz? A idade já passou, né? Já não tem mais tempo para isso não, faça o que ninguém acredita, irmão, que você ainda tem condições de fazer. Busque, dá tempo ainda de fazer faculdade, não importa a idade. Dá tempo de você procurar coisas para a sua vida. Você tem que fazer o que ninguém acredita. Isso também leva para o nosso lado dos relacionamentos. Você precisa perdoar alguém que ninguém acredita que você tem condições de perdoar. Nem você mesmo acredita. Você precisa fazer algo que ninguém acredita. Se posicionar. Então você vai procurar nos relacionamentos perdoar alguém. Ninguém acredita que você vai fazer isso, mas você vai fazer. Ninguém acreditava que um menino ia clamar a Deus, mas ele clamou, ele se posicionou. Você tem que procurar superar as tuas limitações. Supere as limitações. E você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida e através da sua vida. Então nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos fazer o que ninguém acredita. Nós temos que crer que ainda não é o fim. Vamos voltar para Jeremias 33. Agora Jeremias 33, versículo 10. Dez, 11. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens, nem animais, nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e de noiva, e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Esteja preparado para viver algo poderoso de Deus na sua vida. Amém? Porque ainda vai se ouvir voz de júbilo e de alegria, irmão. Tudo pode estar dizendo ao contrário, tudo pode estar apontando para a derrota, tudo pode estar apontando para um deserto que não vai ter mais nada, que não vai nascer mais nada, que não vai existir mais nada. Mas a palavra de Deus diz que ainda se ouvirá voz de júbilo e de alegria. Ainda se ouvirá da tua parte, da minha parte, dos momentos difíceis que nós estivemos vivendo, voz de júbilo e voz de alegria. E aí nós vamos testemunhar, irmãos, do que Deus fez, do que Deus faz, de como Ele é poderoso para mudar toda a situação, de como Ele é tremendo para pegar a gente no deserto e colocar a gente numa terra prometida, abençoada. Você tem que crer nisso em nome de Jesus. Não se intimide pelas circunstâncias. Primeiro você vai se posicionar, você vai clamar a Deus, você vai crer que não é o fim. E você crendo que não é um fim, você não vai se intimidar pelas circunstâncias. Outro texto bem conhecido, Abacuque 3. Vamos ler. Abacuque. Pode alguém ler bem alto aí?
3, 17, 18. Amém. Glória a Deus. Esse menino estava lá, com o odre vazio, sem pão. Circunstância o quê? De morte. Mas esse adolescente não se intimidou. Ele não se intimidou com as circunstâncias que ele estava levando. Não se deixe levar pelos acontecimentos, irmãos. Os medos, as tensões, as preocupações, as adversidades não podem ditar o nosso comportamento, não podem ditar a nossa caminhada, não podem ditar as nossas decisões. Não pode. Nós não podemos deixar mover pelas circunstâncias, temos que nos posicionar. E aí nós vamos vencer. Decida agir de acordo com aquilo que Deus tem e já falou a seu respeito. É aí que nós temos que tomar decisão de ação. O que Deus falou? O que Deus prometeu? O que Deus tem? O que Ele já disse a meu respeito? Porque quando nós estamos debaixo dessas tensões, nossos olhos ficam fechados. Nós não enxergamos o que Deus tem para nós. E assim que aquele menino orou, e assim que o anjo bradou, diz que os olhos de Agar se abriram. E ela pôde ver uma fonte de água. Está lá em Gênesis 21, 19. Gênesis 21, 19, voltando lá para o iniciozinho onde nós lemos. Gênesis 21, 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. O poço de água estava lá. A bênção que Deus tem para você deve estar do teu lado. Porque no coração de Deus ela já está. E Ele já pode ter colocado do seu lado. Só que as tensões, as preocupações, as adversidades fazem com que você não enxergue a bênção de Deus. Você está tão focado no seu problema, você está tão direcionado para aquilo que está te afligindo, que você não está enxergando o que Deus tem preparado para você. Que nós possamos nesta noite abrir os nossos olhos espirituais, abrir os olhos da fé, e possamos, independente de qualquer pressão, qualquer circunstância diversa, qualquer dificuldade, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e enxergar todas as bênçãos e vitórias e milagres que Ele tem para cada um de nós. Não podemos nos deixar cegar, irmãos. Agora, existem coisas que nós temos que aprender a lidar. Porque se você teve peito para gerar Ismael, você tem que ter peito para lidar com Ismael. Tem que ter peito para enfrentar o deserto. Agar gerou Ismael na sua vida. Teve peito, teve coragem. Quem sabe você tem gerado alguns Ismaéis na sua vida. Quem sabe o seu namoro não é um Isaac, é um Ismael. Quem sabe o casamento que você fez aos trancos e barrancos, sem ouvir, sem buscar a voz de Deus, é um Ismael. Quem sabe se essa sociedade que você fez aí de trabalho é um Ismael. Quem sabe aquilo que você está vendendo, sem pedir orientação de Deus, é um Ismael na sua vida. Quem sabe aquilo que você está comprando, sem pedir orientação de Deus, é um Ismael na sua vida. Agora, se a gente tem peito para gerar Ismael, a gente tem que ter peito para lidar com ele. E aí, Jesus entra no negócio, se a gente clamar. Você entrou nisso aí por quê? Percepção errada. Vendas nos olhos, não enxergou,
Mas aí entrou. Agora que você entrou, Ismael foi gerado. Só que agora você tem que ter capacidade. Deus vai te dar essa capacidade para você lidar com Ismael na sua vida. E você vai ser vitorioso. Não podemos nos precipitar, irmãos. Isso é tudo devido à precipitação. Sara se precipitou, fez com que Ismael fosse gerado. A mesma Sara que deu um conselho bonitinho para Abraão, depois disse, ó, filho aí da tua serva. Não é? A mesma Sara. Nós possamos, em nome de Jesus, colocar o nosso deserto na presença de Deus.